PIBIC! Olá, família PIBIC! Que bom que nós estamos aqui mais um domingo, nosso terceiro domingo na tarde da família PIBIC. Seja bem-vindo, você também que foi convidado por alguém para estar aqui nessa tarde. Alguém compartilhou com você esse link. Que bom poder te receber aqui na nossa PIBIC Online. E aí você vai compartilhar com outras pessoas e aí nós vamos multiplicando essa palavra de Deus nessa tarde para muitas famílias. Lembrando que nós estamos aqui de terça a sexta, sempre de 8 a meio-dia, recebendo aqui os seus quilos, os seus agasalhos para aquecer um pouco essas pessoas que estão vivendo momentos tão difíceis nesse tempo de pandemia. Estamos aqui também recebendo os seus dízimos, as suas ofertas, onde você pode exercer a sua fidelidade. Bom, nessa tarde nós preparamos uma palavra muito especial. Pastor Rafael Vailan, Igreja Batista Coroado, igreja linda, num bairro ali de Guarapari, no Espírito Santo. E ele vai falar para você sobre oportunidade. Em meio à crise, surgem oportunidades nas nossas vidas. Então, curta aí, dê um like no nosso canal, aproveita esse momento, reúne a família, junta todo mundo. E aí você vai ver que é Deus que está te dando uma oportunidade nessa tarde de ouvir essa palavra aqui no canal da PIBIC. Bom, boa palavra para vocês. Recebam de Deus agora e no finalzinho a gente se encontra de novo, tá bom? Olá pessoal, graça e paz. Me chamo Rafael Vailan, sou pastor da Igreja Batista Coroado na cidade de Guarapari, a cidade mais bonita do estado do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar falando para vocês, agradeço a Deus ao pastor Josadak, a Silvio pelo convite, casal esse que eu tive a oportunidade de conviver e conhecer. Fui aluno de escola bíblica, participei das reuniões de treinamento e tenho grande satisfação de poder ter sido influenciado por essa família tão querida. Bom, queria nesse momento compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração para esses dias. Nós estamos vivendo um dia de crise, dizem que a crise ela não é só uma crise na saúde, é uma crise econômica, é uma crise política, é uma crise na moralidade e a crise mexe muito com a gente. Nós vivemos um tempo de incerteza, de insegurança. A crise nos deixa sem saber para onde nós estamos indo, né? Inseguros, incertos. Mas você já parou para pensar que aonde você está vendo crise, a gente poderia também ver uma oportunidade de amar e servir pessoas? Aonde você está vendo crise, você poderia também perceber que é uma grande oportunidade de você ser aperfeiçoado, crescer, desenvolver. A palavra crise ela poderia ser traduzida de duas maneiras, entre várias, mas eu queria destacar duas delas. A primeira é no chinês, você já deve ter tido conhecimento. A palavra crise quer dizer oportunidade. E a segunda é do grego, a palavra crise quer dizer poder criativo. Eu acredito que a crise é Deus nos dando uma oportunidade de usar o nosso poder criativo para ressignificar coisas, de colocar em ordem a nossa vida, de colocar em ordem a nossa casa, de colocar em ordem o nosso mundo interior. Então eu gostaria de pensar com você sobre colocando em ordem o seu mundo interior. O texto que eu gostaria de meditar nesse momento é o texto do profeta Isaías. Você sabe que Isaías é considerado a Bíblia dentro da própria Bíblia. São 66 capítulos. E lá no capítulo 38 de Isaías há uma história muito bacana. E eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia agora no texto de Isaías 38, versículo 1. Você abriu? Diz assim o texto: por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta: assim diz o Senhor, ponha as suas coisas em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará dessa doença. O texto continua dizendo que o rei, ele ora, lembrando ao Senhor do tempo que ele tinha servido, tinha sido fiel, e ele chora amargamente. Depois o profeta Isaías, ele recebe a palavra que Deus dá ao rei uma oportunidade de viver mais 15 anos. Então, diante desse texto, o que isso pode ser aplicado em nossas vidas? Sabe? A gente pode caminhar para um fim. Todos nós sabemos que nós iremos morrer. Mas antes de morrer, infelizmente nós iremos morrer, ou felizmente, antes de morrer você tem a oportunidade de colocar em ordem a sua vida.
Esse é o tempo que Deus está nos dando de colocar em ordem a nossa vida. Você já parou para pensar que Deus nos parou para que nós pudéssemos de alguma maneira nos reconectar com Ele? Você já parou para pensar que Deus fez com que nós voltássemos para as nossas casas, que antes nós vivíamos uma vida corrida e agitada e que a gente não tinha tempo para usufruir da comunhão dos nossos lares, da nossa casa, e agora a gente está tendo tempo de estar em casa, até mesmo contra a nossa própria vontade, mas a gente está tendo um tempo de poder colocar em ordem algumas coisas. Você já parou para pensar que agora você estando em casa, você começou a reparar algumas coisas? Já parou para pensar que agora você em casa, você está tendo tempo para olhar para aquela parede em que você precisa retocar ou repintar? Você já parou para pensar que agora você em casa, você está tendo tempo para consertar algumas coisas que estavam desconcertadas, ou melhor dizendo, quebradas? Você já parou para pensar que agora você em casa, você está notando coisas que outra hora não te incomodava? É exatamente isso que eu gostaria que você entendesse. Deus está te dando tempo para que você coloque em ordem a sua casa, a sua habitação. Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. Você é a casa em que Deus habita e Ele está querendo que você dê uma arrumada, uma ajeitada na casa que Ele está. Então eu queria primeiro falar para você, a primeira coisa que você precisa colocar em ordem na sua vida é a sua motivação. Colocando em ordem as suas motivações. Precisamos colocar em ordem a nossa casa, mas para isso a gente precisa entender o que nos motiva, o porquê que fazemos determinadas coisas, o que nós estamos caminhando. Nós precisamos entender qual é a nossa verdadeira motivação. Motivação não são as coisas externas, motivação tem a ver com o meu interior. Motivação não são as coisas externas, motivação é a coisa interna. Diante da crise, o que é revelado para nós não são as coisas externas. Diante da crise, o que é revelado é o nosso interior. Na crise, nós sabemos realmente quem nós somos. Na crise, vem à tona aquilo que nós carregamos dentro de nós. E aí, é nesse momento de crise que você vai entender quais são as suas reais motivações. Nesse momento de crise, você vai entender a sua real motivação de fazer determinadas coisas. Qual é a sua real motivação de estar na sua casa, de ser pai, de ser mãe, de ser esposo, esposa? Qual é a sua motivação de ser filho? Qual é a sua motivação em estar na igreja? Você está na igreja motivado a elogios, a reconhecimento? Ou você está na igreja, pertence à igreja porque você entendeu quem é Jesus para você? A sua motivação vem daquilo que Jesus gerou na sua vida. A primeira coisa que você precisa colocar em ordem são as suas reais motivações. Motivações não são coisas externas, motivação são coisas internas. A motivação vem do seu coração. Nós queimamos por dentro para depois queimar por fora. Nós somos aquilo que Jesus fez por dentro para que o nosso exterior venha aparecer. Sabe, agora, nesse tempo, o que vai ficar evidente não é a sua embalagem, mas é o conteúdo que tem dentro dela. Então a primeira coisa que você precisa colocar em ordem são as suas motivações. Você precisa colocar em ordem são as suas prioridades. Prioridade é tudo aquilo que você investe o seu tempo. Prioridade é tudo aquilo que você gasta a sua energia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está tendo um tempo oportuno para reavaliar sua agenda. Talvez aquilo que você estava outra hora desperdiçando o seu tempo, é a hora de você agora avaliar e perceber que isso não deve mais fazer parte da sua rotina. É a hora de você entender o que é realmente necessário para a sua vida. Sabe, o que nós estamos vivendo, diante do que nós estamos vivendo, nós temos a oportunidade de gastar e investir tempo em reais coisas que vão ser eternas. Coisas que nós podemos dizer que o nosso coração estará seguro. Colocar o nosso mundo interior em ordem, colocar a nossa casa em ordem, tem a ver com estabelecer prioridades certas. E a primeira coisa que eu queria lembrar você, eu sei que você já sabe, é o texto de Mateus 6,33. Pois buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Filhão, deixa eu te perguntar, sua prioridade tem sido o reino de Deus e a obra de Deus e a sua justiça? Ou o reino de Deus tem sido aquilo que quando sobra tempo, você está presente? Será que a sua família é uma prioridade na sua vida? Será que os seus estudos são uma prioridade na sua vida? Será que fazer discípulos, essa é a missão que Deus nos deu?
Mateus capítulo 28, 19 ao 20 diz isso: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer. Filhão, não basta só levar as pessoas ao batistério, é necessário que nós venhamos ensiná-las a obedecer tudo que Jesus tem dito, ou tudo que Jesus disse. Você tem investido o seu tempo, a sua energia naquilo que é eterno? Prioridade tem a ver com aquilo que nós fazemos. Prioridade tem a ver com aquilo que nós não arrumamos desculpa. Para tudo aquilo que é prioridade para você, você irá nutrir e investir tempo e você estará disponível. Aquilo que não é prioridade para você, você dará desculpas. Eu tenho dito algo aqui na igreja em Coroado: quem quer, faz. Quem não quer, arruma 1000 desculpas. Quem quer usufruir de uma doce comunhão com o Espírito Santo, vai viver. Você está tendo prioridade logo pela manhã, acordar e poder fazer a sua devocional. Talvez antes você não tinha oportunidade para isso. Então você está tendo um momento muito propício para começar a gerar hábitos novos em sua vida. Não irá ser possível, não é possível colocar vinho novo em odres antigos. Não é possível você querer viver o novo de Deus com velhos hábitos. É necessário que você tenha uma remodelação completamente das suas prioridades. É necessário que você invista o seu tempo naquilo que é eterno. A sua vida só terá ordem, a sua casa só estará em ordem. O Isaías fala isso para o rei: coloca em ordem a sua casa. Você só estará em ordem quando você entender que a sua vida precisa ser investida naquilo que é realmente prioridade para Deus. Deus, ele não fez nenhum compromisso com você com aquilo que não tem a ver com o propósito dele para a sua vida. Às vezes nós falamos: por que Deus não me dá isso? Por que Deus não me deu aquilo? Eu oro para que Deus faça isso em minha vida, para que isso... Deus, ele não se comprometeu com aquilo que não é prioridade para ele, filho. Você precisa entender que Deus só está compromissado com aquilo que ele entende e faz parte do reino dele. A terceira e última coisa que eu gostaria de falar para você é que você precisa colocar em ordem a sua mente. É preciso que você entenda: não basta só a motivação. Não basta você colocar em ordem somente as suas prioridades, mas é necessário que você coloque em ordem a sua mente. E a palavra de Deus fala em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2, para que a gente venha transformar a nossa mente. Paulo diz isso: portanto, rogo, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe, há um clima, há uma ideia, um cosmo, há uma ideia, um pensamento agora, nesses dias, de que nós temos que nos amoldar, que nós não temos perspectiva alguma, de que olhando humanamente para os lados, nós não temos perspectiva alguma. Deixa eu falar algo para você, filho. Olha bem para mim aqui agora. Eu convido você a não andar pela vista, mas eu convido você a olhar pela visão. Ande pela visão. Fé não é certeza das coisas que se veem. Fé é certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Fé não é andar sobre o que nós vemos. Fé é andar naquilo que nós não enxergamos, mas Deus colocou em nosso coração. Você precisa entender que Deus está chamando você a colocar em ordem a sua mente. Você tem a mente de Cristo, você tem os valores de Cristo, você não é desse mundo. Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Ele fala que nós somos embaixadores do Rei. O embaixador, ele representa o reino de Deus na terra. Você e eu, quando passarmos pelas ruas, quando chegarmos a alguns lugares, precisa ser entendido que ali chegou o reino de Deus, ali chegou os valores do reino. Nós precisamos entender que a nossa mente precisa estar conectada com a mente de Deus. E esses dias que nós estamos vivendo é para que você e eu venhamos usufruir da mente de Cristo, dos valores celestiais, assim como é nos céus, venham ser efetuados na terra. Há um convite para nós de convergência, sabe? Céus e terras se alinhando e Deus realizando os propósitos dele para a nossa vida. Você e eu não podemos passar dessa pandemia e nós não sermos transformados para o melhor.
Nós precisamos aproveitar essa pandemia para deixarmos de lado tudo aquilo que não tem sido útil, proveitoso. Nós precisamos sair dessa pandemia melhores do que nós entramos. Nós não podemos continuar sendo da mesma forma. Nós não podemos ser a mesma igreja. Nós não podemos ser o mesmo tipo de líder. Nós não podemos ter a mesma família. Nós precisamos sair dessa pandemia com a nossa vida em ordem. A gente precisa sair dessa pandemia com o nosso coração em ordem. A gente precisa sair dessa pandemia com as nossas prioridades em ordem, com as nossas motivações em ordem, para que a nossa casa esteja em ordem. Filhão, eu convido você a esse momento a falar: Senhor, coloca em ordem a minha vida. Senhor, eu quero alinhar o meu coração ao teu. Eu quero alinhar as minhas motivações com as tuas motivações. Eu quero alinhar a minha prioridade com a prioridade do céu. Eu quero alinhar minha mente, Senhor, com a mente de Cristo. Sabe, quando nós, cristãos, começamos a achar normal determinadas coisas, nós estamos perdendo completamente a mente de Cristo. Eu sei que você já parou para pensar nisso, mas existe um vírus muito mais maligno, muito mais danoso do que o Covid-19. Se chama o pecado. E talvez nós, como crentes, nós estamos conformados com o pecado. Talvez nós, como crentes, nós não choramos mais pelo número de centenas e milhares e milhões de pessoas que têm ido a óbito por causa do pecado. A Bíblia fala isso, que o salário do pecado é a morte. Mas eu e você, quando nós temos a mente de Cristo, nós não iremos nos conformar com isso. Nós iremos provocar a transformação do lugar onde nós estamos. Sabe, nós somos a resposta para a angústia desse povo. Nós somos a esperança, sabe, para esse povo. Em vez de você ficar procurando os lugares aonde está brilhando, filho, brilhe em você a luz de Cristo. Além de você ficar procurando lugares para que você possa sentir a paz, que você leve a paz. E aí talvez você vai falar assim: mas pastor, como que eu vou fazer tudo isso? Comece você mesmo, olhando para dentro de si e se arrependendo. Se arrependendo porque talvez a gente viveu o tempo todo perto de Deus, mas a gente não entendeu que a nossa vida estava totalmente bagunçada, que a nossa vida, que a nossa casa, que a nossa família não estava em ordem. Para encerrar, eu queria ler um texto com você da Bíblia, o texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Diz assim: por isso, limpem a casa, tratem de varrer tudo que é malícia, fingimento, inveja e comentários maldosos. Vocês já provaram de Deus. Agora, como bebês de colo, bebam a pura bondade de Deus, e assim crescerão maduros e completos em Deus. Com base nesse texto que a gente acabou de ler, eu gostaria de falar para você que Deus está interessado que a gente promova uma grande faxina. Deus está interessado que a gente promova uma grande limpeza em nossa vida. Então esse é um momento oportuno. Deus parou o mundo inteiro para que você aproveitasse esse instante para mover significativas mudanças em sua vida. Então a minha oração é que você não venha sair dessa pandemia do mesmo jeito. Mas a minha oração é que você promova, nesse tempo que Deus tem te dado, uma grande oportunidade de promover mudanças significativas na sua vida. Que você coloque para fora tudo aquilo que não presta. Que você pare, de desperdiçar aquilo que você estava desperdiçando o seu tempo. Que você renove a sua mente e que você invista tempo buscando as motivações celestiais. A minha oração é que você coloque em ordem a sua casa. A minha oração é que você coloque em ordem as suas motivações, as suas prioridades. E a minha oração é que a sua mente venha estar alinhada com a mente de Cristo. Coloque em ordem a sua casa. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse instante? Deus, eu quero pedir que o Senhor venha abençoar todos esses que estão assistindo esse vídeo, essa transmissão. Eu quero pedir que o Senhor abençoe a Igreja Batista de Queimados, a vida do pastor José Dark, a Silvio e sua família. E que Deus, nesse instante, nesse momento, o Senhor venha fazer grandes coisas no meio deles. Que o Senhor venha aproveitar esse tempo, que eles venham aproveitar esse tempo para ter transformações, modificações,
colocar em ordem a vida deles, alinhado com um plano celestial que o Senhor tem. Que a graça do Senhor repouse sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus abençoe. Fique com Deus. Até mais. Eu espero do fundo do meu coração que as palavras do pastor Rafael possam te ajudar a te alinhar nessa tarde, alinhar o seu mundo interior, alinhar toda a sua casa. Que você receba essa palavra do nosso Deus. E aí agora você vai se arrumar, se ajeitar, preparar aí o seu cantinho, porque daqui a pouco começa a nossa celebração às 19 horas. Compartilha aí, convida pessoas para estarem conosco na nossa celebração e juntos adorarmos ao nosso Deus.